podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe. E hoje a gente traz um artigo de Carolina Belin sobre saúde baseada em valor. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, esses conceitos foram criados pelo biólogo e um dos mais importantes pensadores do século XX, Jean Piaget, para definir uma abordagem que busca a unidade do conhecimento, o entendimento de que a ciência é complementar e colaborativa. E essa também é uma das premissas da saúde baseada em valor, que vem do inglês Value-Based Healthcare. Ao contrário do modelo predominante nos sistemas de saúde brasileiros, que é o chamado fee-for-service, em que você paga pelos serviços executados e cuja lógica pode oferecer uma falsa ideia de que o overuse, ou seja, você usar de forma excessiva, consultas, exames e afins, pode trazer segurança e tranquilidade, independentemente da real necessidade. Quando a gente pensa no VBHC, que é essa saúde baseada em valor, a meta é a qualidade e não a quantidade. A remuneração ela é proporcional ao desfecho clínico atingido. Segundo a professora da FGV, Ana Maria Malik, o conceito de Value-Based Healthcare ele é diferente porque ele tem outra lógica do que se costuma fazer em termos de remuneração. Ao invés de pagar por produção, por procedimento, por quantidade de coisas realizadas, você remunera pelo valor gerado e pelo resultado, de fato, daquilo que foi feito. Então, uma das questões mais importantes é você definir o que é esse valor. A definição ela varia, ela é complexa, mas o objetivo é você ter a melhor saúde de uma população, a melhor experiência de cuidado e gastando o recurso da maneira mais adequada possível, que é diferente de falar menor custo possível. Ainda que se fale em economia e remuneração relacionada ao VBHC, a professora da FGV reforça que esse não deve ser o principal foco da discussão. Ela diz que a questão de custos não é mais importante se você está olhando para o valor de verdade. Ainda segundo Ana Maria, na perspectiva da saúde suplementar, há dificuldade de implementação do conceito de maneira generalizada no Brasil. Ela diz que a saúde suplementar tem um problema que é a visão de curto prazo. Os planos empresariais têm sempre no horizonte que o cliente vai trocar de operadora, então quem vai colher os frutos de todas as coisas de valor que forem implementadas será o concorrente. E o ideal é pensar em longo prazo. E outra dificuldade é que o sistema de saúde é muito fragmentado. E é preciso começar a pensar em um sistema mesmo, em unidade e não em serviços espalhados. Camila, a gente tem exemplos práticos de implementação ou tentativas de implementação do modelo VBHC no Brasil? Laura, a prática de VBHC ainda é incipiente no mercado brasileiro. Daniela Tibo, que é gerente de regulação e rede da CEMIG Saúde, que é responsável pela assistência em saúde da Companhia Energética de Minas Gerais, também considera que a prática de VBHC ainda é incipiente aqui no nosso mercado. Segundo ela, a primeira abordagem do conceito, inclusive capitaneada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi centrada em um novo modelo de remuneração, quando, na verdade, isso deveria integrar uma proposta de mudança de mindset na gestão em saúde. Ela avalia que a gente precisa mudar conceitos, colocando o beneficiário no centro do cuidado, preconizando a colaboração entre as equipes, os sistemas, para depois pensar em um novo modelo de remuneração, como se fosse uma consequência da busca pela melhoria do cuidado e não o contrário. Ela afirma que o sistema de saúde brasileiro errou um pouco de começar pelo modelo de remuneração. Ele precisa ser uma consequência do cuidado baseado em valor. A representante da CEMIG Saúde menciona algumas ações que demonstraram resultados positivos. Uma delas diz respeito à coordenação do cuidado, integrando equipes e monitorando a jornada de saúde do paciente. Ela conta que adotou há bastante tempo o modelo APS, Atenção Primária à Saúde, como base no nosso modelo assistencial, de coordenar o cuidado do paciente através da equipe de referência. Essa equipe tem várias especialidades, o médico de família, o enfermeiro, que é a maior referência do beneficiário, o psicólogo, o nutricionista e o fisioterapeuta. Ela conta que tudo para manter o foco na coordenação do cuidado do beneficiário. A estimativa é de que cerca de metade dos beneficiários da autogestão já estejam sob o cuidado coordenado, o que é um facilitador para a mensuração de desfechos clínicos, algo essencial à implementação do VBHC.
Daniela afirma que é preciso de todas as maneiras ter o foco no beneficiário, na entrega de valor para ele, na experiência dele, como ele foi atendido, como ele vê o desfecho e na redução de desperdício. Ela fala que é fazer o sistema girar para gerar valor para o beneficiário. Outra iniciativa é o Diário Global baseado no tempo de permanência hospitalar de DRG. A sigla, criada por pesquisadores da Universidade de Yale, designa um sistema de classificação de pacientes internados em hospitais que atendem casos agudos. No Diário Global, a CEMIG usa o DRG para medir o tempo previsto de permanência hospitalar de um paciente, de acordo com a patologia, a idade e a severidade da doença. Se esse tempo é cumprido, paga-se o valor total da diária. Se extrapolar, é aplicado um deflator no valor da diária. Daniela explica que esse é um modelo bem interessante em que eles conseguem atacar o tempo de internação, que é um grande vilão e que tem trazido bons resultados de diminuição do tempo de permanência, o que significa menor exposição do beneficiário e redução de custos, embora nessa ação não seja o objetivo principal deles. Agora, apesar das principais iniciativas estarem na saúde suplementar, é possível, Camila, a implementação de VBHC no setor público? É sim, Laura. Do Sistema Único de Saúde surgiu o que foi eleito o melhor programa mundial de valor em saúde no Value Based Healthcare Prize em 2021. O Joinvasc, que é o Programa Público de Tratamento de AVC da Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina. A premiação foi o resultado do que vem sendo construído há quase 3 décadas no município. Segundo o neurologista Pedro Magalhães, que é coordenador de implementação de VBHC no Joinvasc, tudo começou em 1995, quando alguns médicos começaram a criar iniciativas de manejo dos pacientes com AVC. 2 anos depois, surgia uma unidade de internação específica para esses pacientes, a primeira do sistema público na América Latina. O médico explica que, a partir daquele momento, os pacientes que sofriam AVC tinham cuidado não só do neurologista e de enfermeiros, mas também de fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicólogos, fonoaudiólogos, tudo isso para reabilitar o paciente o máximo possível e evitar complicações. Essa cultura que se criou foi sendo incrementada. Começaram a criar protocolos para usar as medicações tromboembolíticas para tratar o AVC, por exemplo. Tudo isso foi documentado, demonstrando para os gestores que era o correto ser feito, que melhorava a capacidade dos pacientes, diminuía a mortalidade e assim criou-se um círculo virtuoso. Ao longo desse período, foram produzidas mais de 60 publicações científicas com dados de custo-efetividade da estratégia e de impacto positivo para a população, mostrando que a incidência de AVC caiu 37% e a letalidade 58% de 1995 até 2020. O programa de Joinville se baseia em alguns pilares e o neurologista Pedro Magalhães destaca como principal a colaboração no cuidado, ou seja, o atendimento multidisciplinar. Para ele, o cuidado precisa ser como um esporte em equipe. Nenhum profissional na linha de cuidado e na jornada do paciente tem um papel mais relevante do que o outro. Isso está muito claro. Ele reforça que uma equipe multiprofissional que trabalha baseada em protocolos consegue resultados extraordinários. O cuidado do paciente que sofre o AVC não acontece só no hospital e passa por atendimento pré-hospitalar, detecção rápida dos sintomas, transporte prioritário para o hospital de referência, diminuição do risco de complicações, início precoce da reabilitação até a continuidade da jornada. E ele reforça que, adotando as melhores práticas, é possível também economizar recursos. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje, a nossa convidada aqui no podcast é a professora Ana Maria Mali, que é médica e professora titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. A gente falou do conceito de VBHC para os nossos ouvintes, inclusive você trouxe uma fala, no artigo, que eu queria até te pedir para aprofundar, que seria essa questão que a definição ela vai variar, é complexa, e que o objetivo é ter a melhor saúde de uma população, a melhor experiência do paciente, de cuidado, gastando recurso de maneira mais adequada possível, que seria diferente até de falar de menor custo possível. Eu costumo até... Quer dizer, eu não. Essa definição, ela não é minha, ela é do Donald Berwick, na verdade, do Institute for Healthcare Improvement, que fica em Boston. E essa definição é traduzida como tríplice objetivo.
Aliás, ele é o norteador do nosso mestrado profissional em gestão para competitividade da GV, pelo menos da linha de saúde. A questão é, primeiro, quando a gente fala em melhor saúde da população, quando a gente pensa no Brasil, a gente não está falando nos 203 milhões de habitantes. A gente está falando numa população que a gente consiga, que tenha algum grau de homogeneidade. Então, se você falar da população dos Yanomamis, é uma população. Se você falar da população que mora no bairro X, ou que são os beneficiários do plano de saúde Y, ou que moram, sei lá eu, aonde, então aí você está falando de uma população, entre aspas, administrável, no sentido de que você consegue saber quem são as pessoas e quais são as condições de vida e saúde que elas têm. Então, quando a gente fala, por exemplo, no programa de saúde da família, o agente de saúde, ele toma conta de uma população. Como ele toma conta de uma população, ele tem que saber, além do nome e sobrenome, se as pessoas têm algum problema de saúde, como é que é a estrutura familiar, como elas moram, que isso tudo faz muita diferença na maneira como a vida dessas pessoas se desenrola, a sua saúde e a sua doença. Então, melhor saúde da população significa você olhar para uma população, ver os seus problemas dessa população e ver como você faz para melhorar a saúde deles, né? Então, os problemas de todo mundo não são os mesmos. A melhor experiência de cuidado significa as pessoas têm que achar que o cuidado que elas recebem ou que as orientações que elas têm que seguir fazem sentido, senão elas não vão fazer nada disso. Então, vai fazer exercício, eu só vou fazer exercício se eu achar que eu tenho algum interesse em fazer exercício, e assim vai. E, finalmente, a questão do custo, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas adoram pensar em reduzir custo e sair cortando. Mas, às vezes, sair cortando aumenta o custo lá na frente. Porque se você, por exemplo, der alta mais cedo para um paciente internado, pode ser que ele tenha que voltar e ficar mais tempo com complicações, etc. Então, você tem que gastar o que precisa ser gasto. O que não pode, de jeito nenhum, é jogar dinheiro fora. Fazer um exame que não é necessário, fazer um procedimento que não é necessário, marcar uma consulta a qual o paciente não vai poder comparecer, então você está desperdiçando um slot da consulta que você podia estar usando com outra pessoa. Quer dizer, isso tudo tem a ver com custos. Comprar mais caro se você pode comprar mais barato. Usar uma coisa que todo mundo sabe que para aquilo não funciona. Isso tudo é jogar dinheiro fora. Perfeito, professora Ana Maria. Até aproveitando esse gancho do que você está trazendo aqui, na matéria você também comentou sobre essa questão de que existe uma dificuldade, né, da gente implementar esse conceito de VBHC de forma generalizada aqui no Brasil, e muito por conta dessa questão imediatista que a gente acaba tendo, né? Então a gente escuta muito falar ainda das operadoras de saúde, eu não sei se eu vou investir hoje em determinada tecnologia, porque esse benefício ele vai ser colhido lá na frente, eu não sei se esse beneficiário ainda vai estar na minha carteira ou não. Então, você trouxe muito isso também, trazendo esse ponto do imediatismo. E aí eu queria que você contasse um pouco se você acredita que isso é um dos motivos realmente para que a gente ainda não veja o VBHC sendo aplicado de forma ampla aqui no Brasil, e se você pode contar algum case que você conheça aqui para a nossa realidade de aplicações que estejam sendo feitas e que sejam um sucesso. Tá bom. Então, primeiro, Camila, obrigada pela pergunta. Eu acho essa pergunta uma delícia, porque eu posso falar horas a fio. Mas a primeira coisa que precisa ser colocada é que não é no Brasil que isso não está implantado. Não está implantado no mundo. Sim. E dificilmente isso vai ser implantado só isso. Quer dizer, seria... num mundo que não é o que nós vivemos, você talvez fizesse isso, mas, por exemplo, ontem, desculpa, mas teve a defesa do trabalho de mestrado de uma aluna que foi super elogiada, e por acaso, uma das coisas que ela tentou ver
é se o que elas achavam eram mulheres que deram à luz um monte de coisa, mas o que elas achavam da experiência do parto? Se foi bom, se não foi bom, etc. Então, se a gente aplica o AAA, esse tríplice objetivo, a primeira coisa é que você, olhando para os resultados da população que ela estudou, que era um grupo de gestantes que estava sendo atendida num determinado modelo, o índice de cesárea foi baixo, a amamentação na primeira hora de vida foi enorme, que é um indicador maravilhoso, e teve um número bem pequeno, não é nada relativamente, é bem pequeno, de necessidade de usar terapia intensiva tanto para as mães quanto para os bebês. Uhum. Então, isto já eram condições que mostravam que o cuidado foi bem feito, né? O custo foi adequado, porque assim, entre os motivos, alguns motivos de reinternação, teve pouquíssimos casos e tinham sido por dor de cabeça por causa da anestesia, quer dizer que não tem a ver necessariamente com o processo de parto, e as mulheres estavam muito satisfeitas, exceto quando elas tiveram problemas que, assim, no caso delas, não havia como não ter mais de complicações pelo canal de parto. E, é claro, se o seu filhinho vai parar na terapia intensiva, você também não gosta muito do que aconteceu. Mas, em geral, elas consideraram a experiência de parto delas muito boa. Então, neste caso, com esta população, nos anos considerados, que foram 2 anos considerados, você pode dizer que o modelo VBHC foi aplicado e com sucesso. Isso foi no serviço privado aqui em São Paulo. Agora, isso é uma situação pequena, você não pode dizer que a mesma coisa tenha sido aplicada para todos os pacientes que iam naquele serviço. A cidade de Joinville é um caso, quando eu falei, acho que com a Laura foi, né? Ela tinha acabado de entrevistar algum gestor do Joinvasc. Então, na cidade de Joinville existe um programa que é mais velho do que a teoria do Porter, Uhum. e que passou por 5 ou 6 gestões municipais, de tão bem que funcionou. E eu estou falando em gestões municipais porque tem gente que acha que no setor público isso não dá certo, porque muda o prefeito, o secretário, blá, blá, blá. Não. Então, Joinville é um município em que as pessoas que cuidam de acidente vascular cerebral, por isso Join de Joinville, Vasco de acidente vascular cerebral, implantaram um protocolo e lá os pacientes tiveram muito menos complicações, tiveram diagnósticos mais precoces, os pacientes só foram para a UTI quando de fato era necessário, eles foram por meio do sistema de regulação. Quer dizer, de novo, o cuidado foi feito de maneira mais cuidadosa. Não sei se eles estavam mais satisfeitos ou não, essa parte pularam, mas certamente o recurso do cidadão que foi gasto em impostos lá foi bem usado, pelo menos nesta população, na população do município que tinha risco para acidente vascular cerebral. Então, quer dizer, também é um caso de sucesso. A gente tem alguns casos, algumas fatias. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, nem chama isso, mas o Hospital AC Camargo conseguiu implantar um pouco o modelo de Cancer Center, que claro, quando você fala em alguma coisa center, se você faz direitinho, você está fazendo isso, e no caso deles, essa experiência vem desde 2016. E também, quer dizer, passaram por lá já 3 ou 4 gestores, mas eles estão seguindo essa linha.
Então, todos eles continuam falando na mesma coisa. Aqui em São Paulo também, além do AC Camargo, o Hospital do Rim nem chama, sei lá, Rim Center, mas eles têm uma experiência que certamente pode aparecer com esse nome, né? E é um serviço que presta quase que integralmente assistência para o SUS, na área de transplantes, que é uma área de alto custo, etc. E assim, eu por acaso citei três assuntos hospitalares e um assunto de base da rede de saúde. Mas se você quiser pensar direitinho, o Programa de Saúde da Família ele tem essa conotação. Quer dizer, você trabalha com uma população e aí você consegue identificar de verdade quais são os problemas daquela população. Agora, se de vez em quando aparece, hoje eu vi na televisão que estamos tendo recordes de feminicídio em São Paulo. Então, se aparecer um feminicídio, como é que você vai fazer para encaixar isso na estratégia de saúde baseada em valor? Começa com questões de saúde mental, em última instância. Mas, enfim. Agora, professora, qual a sua visão com relação a essa questão que o mercado ele acaba aplicando esse modelo do VBHC, pensando nele mais como um modelo de remuneração e não como uma consequência dessa gestão centrada no paciente? Então, olha que coisa interessante. Value-based healthcare é uma coisa, né? Isto é, assistência médica baseada em valor. Isso não é modelo de remuneração. O que seria o modelo de remuneração para isso é que você remuneraria pelos resultados. E aí começa, quer dizer, isso eu remuneraria pelos resultados. Porém, para trás você tem, você não vai medir isso, mas tanto no Hospital do Rim, que trabalha no modelo SUS, ele não é remunerado, é diferente, mas se ele consegue fazer gestão mais adequada, ele joga menos dinheiro fora, ele usa melhor a tecnologia, ele não faz questão de isso, daquilo e daquilo outro, ele conhece perfeitamente os seus processos e tenta melhorar os seus processos todo dia, de maneira a ser um dos centros internacionais que mais transplante de rim faz. Então, isto claramente, não chama isso, mas você pode encaixar isso nisso. Quando você fala baseado em resultados, você passa a ter uma questão que ela é complicada, porque é resultados para quem, afinal de contas? Então, o resultado pode ser para o gestor, o resultado pode ser para o político, pode ser para o paciente, para o familiar do paciente, para o profissional que atendeu, para a indústria que vendeu. Quer dizer, todo mundo tem a sua opinião ou a sua definição de valor para aquilo. Eu estava agora fazendo uma entrevista com um caso fantástico de uma pessoa extremamente ilustrada, iluminada, que desenvolveu Parkinson. E aí ele estava explicando um pouco o acesso, ele desenvolveu um blog para isso, parará. Aí ele estava falando assim, que ele estava conversando com uma outra pessoa que tinha Parkinson, que a pessoa falou, não, eu estou ótimo e tal. Aí ele, quer dizer, um administrador engenheiro, nada da área da saúde, perguntou para o colega de diagnóstico dele, o que você gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto não sei o quê. Bom, você está fazendo isso? Não. Então não me venha dizer que você está bem. Quer dizer, um jeito de você verificar se a pessoa está bem é se ela está fazendo o que ela gosta de fazer. E não se os exames dela ficaram normais. Então, por isso, quer dizer, uma coisa é o critério técnico, a outra coisa é o critério sob o ponto de vista do cidadão saudável, por isso, do familiar da pessoa que está doente, enfim.
Porque o cara que fez, por exemplo, o profissional que fez o procedimento pode estar felicíssimo que ele fez, né? Mas não necessariamente os outros envolvidos nesse processo acham a mesma coisa. E aí nós vamos valorizar quem? Os leitores da MIT Technology? Tudo uma questão de ponto de vista, né? Mas cada vez mais. As pessoas têm. Agora, desculpa, agora eu vou filosofar. As pessoas têm a falsa impressão de que a avaliação pode ser objetiva. Então, eles chamam o teste de múltipla escolha de avaliação objetiva, fazem escalas cognitivas para. Mas, na verdade, alguém escolhe aqueles testes, alguém define que aquela escala é a boa. Quer dizer, tudo isso tem uma subjetividade enorme por trás. Então, não, quer dizer, a avaliação sempre vai depender do olhar de quem olha. Agora, você está falando aqui até sobre essa questão dos questionários, enfim, da aplicação, e aí me veio a questão dos dados, né? Que a gente fala bastante também aqui. E aí eu queria que você, enfim, contasse um pouco para a gente como que você tem observado essa questão dessa mudança que a gente tem visto no setor da verticalização e se isso, somado à necessidade de dados que a gente precisa, né, até para a aplicação desses conceitos de VBHC, se você acredita que essa mudança vai fazer com que a gente acabe presenciando mais cases de VBHC de uma maneira geral, aqui não só no Brasil, mas no mundo como um todo, como você já trouxe, que isso é uma carência não só aqui da nossa realidade, mas em geral. Tem países no mundo em que os sistemas de informação são melhores do que aqui. Nós temos o DataSource, que é o máximo. Ele só tem um pequeno problema. Tem muitas informações que são autodeclaradas, né? O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde é um exemplo disso. E a partir do momento que existe a autodeclaração, lamento informar, mas aí alguém precisa convencer as pessoas de que precisam atualizar as informações, isso, aquilo, aquilo outro. Então, a gente tem um sistema extremamente transparente, mas com muita frequência capenga, porque perdeu-se o estímulo para isso. O nosso sistema é extremamente fragmentado, então, durante a época da Covid, quando você olhava, uma das coisas que a imprensa sempre queria saber era quantos leitos de UTI tinha. Então, nesse cadastro nacional tinha um número que era completamente diferente do número que aparecia no site das sociedades de terapia intensiva. Porque nas sociedades de terapia intensiva eles estavam interessados só nos leitos de terapia intensiva e no cadastro as pessoas estavam interessadas em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que, apesar de tudo, as pessoas, os gestores da área da saúde não têm a prática de, assim, existem raras e honrosas exceções, cada vez em maior número, mas a transparência não é a norma, e dois, o conhecimento de como usar indicadores também não é uniforme. Então, não adianta nada você coletar 1 milhão de indicadores que você não sabe o que fazer com eles. É muito caro, né? Você botar pessoas para fazer isso, etc. E aí, o que mata é quando as pessoas falam assim, não há dados sobre isso. Desculpa, dados há. Qualquer ação que você desenvolva na área da saúde é um dado, qualquer atividade. A questão é o que você faz para recolher isso, para coletar isso e para analisar os números que aparecem, porque também não adianta dizer 50 cirurgias. É 50 cirurgias para que número de salas cirúrgicas ou para que tamanho de população, quer dizer, o indicador é sempre um numerador e um denominador. Se não, é um número. E número, quer dizer, a nota 10 pode ser nota 10 quando a escala é de 0 a 10, e a nota 10 pode ser um horror se a escala é de 0 a 100.
Professora Ana Maria, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast, né? Prazer ouvir você falar, explicar um pouco mais, né, tanto das iniciativas bem-sucedidas de saúde baseada em valores, desafios que a gente ainda tem, como você trouxe essa questão dos dados, né? E como é que a gente pode monitorar esses desfechos, respondendo então essa pergunta que está aí há alguns anos já no ar, o que que é o valor em saúde? Obrigada pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e acompanhar o nosso site com artigos e análises que saem semanalmente sobre saúde, inovação, tecnologia e negócios. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.